No século XVII, gente, o estudo da astronomia estava praticamente paralisado há cerca de 3.500 anos. E o Galileu trouxe uma inovação que foi fundamental para o desenvolvimento da astronomia. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso e se ele foi, de fato, o inventor do telescópio. Bom, pessoal, o Galileu, na verdade, ele não foi o inventor do telescópio como muita gente pensa. O que ele fez, na verdade, foi aprimorar bastante esse instrumento, né? Na época dele, o telescópio não era uma coisa tão poderosa quanto passou a ser daí em diante e, principalmente, ele não era empregado no uso da astronomia. Talvez essa tenha sido a maior revolução que ele fez, né? Na verdade, o uso do telescópio faz com que o Galileu introduza na astronomia dados depois de 3.500 anos, com a astronomia só trabalhando com os mesmos dados, porque a observação era feita a olho nu. E essa observação feita a olho nu, ela nunca evoluiu. Foram dados tratamentos diferentes para as observações, mas a observação é sempre a mesma. E o uso do telescópio faz com que ele veja coisas que nunca haviam sido vistas. Primeira contribuição importante, ele observa o relevo lunar, porque a Lua, quando a Lua está parcialmente iluminada, aquela fronteira entre a parte iluminada e a não iluminada, ele descobriu com o telescópio que ela não era perfeitamente linear, ela tinha irregularidades, e ele atribui isso às sombras do relevo lunar. A luz chegando inclinada no relevo lunar projetaria sombras e as irregularidades das sombras apareceriam lá na linha. E ele consegue, inclusive, com isso, calcular as altitudes das montanhas lunares. Ele chega à conclusão que a profundidade dos vales e a altura das montanhas é similar ao que a gente tem aqui na Terra. Ele também é o primeiro a observar a diferença entre planeta e estrela, além do movimento ser diferente. Porque sabia-se até então que as estrelas se moviam todas juntas e os planetas seriam como se fossem estrelas que andam com um ritmo diferente. Só que quando você observa com o telescópio, as estrelas mantêm o mesmo aspecto, de um ponto cintilante, e o planeta não. Quando você observa com o telescópio, o planeta tem a forma esférica, né? Você vê que ele é arredondado, ele deixa de ser um pontinho cintilante. Então, além do movimento ser diferente, ele vê também que a origem da luz, o jeito que os planetas e as estrelas emitem a luz é diferente. E, para mim, a parte mais importante, mais interessante, isso está tudo num livro dele, que é O Mensageiro das Estrelas. É um livro que revoluciona a astronomia, de fato. Talvez seja o primeiro livro dele que tem grande impacto, né? Exatamente. E a parte desse livro mais importante para mim é a parte das observações das luas de Júpiter. Ele está em Pádua e ele faz observações dia após dia das luas de Júpiter. E nessas observações, ele vai sempre ilustrando. É uma ilustração bonitinha e facílimo de entender. Ele desenha Júpiter. E aí, num dia ele vê que tem 3 luas de um lado, outra do outro. No outro dia tem 2 de um lado e 2 do outro. No outro dia tem 4 de um lado e nada do outro. No outro dia ele só vê 3. É mais ou menos isso aqui, ó, para quem quiser ver. Isso. Tem dia, por exemplo, que ele vê que só tem 3, mas aí ele vê que uma está com um brilho um pouquinho maior, então deve ser 2 juntas. E aí, depois de ele fazer uma análise disso tudo, ele chega à conclusão de que teria todo mundo rodando em volta de Júpiter. E isso tem uma importância enorme dentro da construção da ideia do heliocentrismo, porque na época existia a ideia que era a seguinte: se tinha um Deus, o universo tinha que ter um centro. E esse centro do universo deveria ser a Terra. Uma vez que você quer colocar que o Sol é o centro do sistema dos planetas, começa a ter um problema, porque aí o universo seria 2 centros. O Sol como centro do movimento dos planetas e a Terra como centro do movimento da Lua. E isso não era aceitado pelo pessoal da igreja. E aí o Galileu pega, ao mostrar que tem coisa rodando em volta de Júpiter, ele mostra que o universo tem vários centros. E ele também observa Saturno. E aí Saturno ele dá até uma forçada de barra, talvez, porque os instrumentos eram muito precários, o instrumento de observação, o telescópio dele, e quando ele observa Saturno, ele não chega a descrever os anéis, mas ele vê alguma coisa em volta de Saturno e ele escreve como se fossem 2 estrelas bem coladinhas em torno de Saturno, que aí ele quer usar essa irregularidade na forma de Saturno para mostrar que teria alguma outra coisa rodando em torno de Saturno também. Então Júpiter seria o centro do sistema das luas de Júpiter, Saturno seria o centro de outro sistema e a Terra seria o centro do sistema da nossa Lua. E o Sol, o centro do sistema dos planetas. E ele faz depois que ele observa Saturno, ele também observa Vênus, ele vê que Vênus tem fases. Fase igual a Lua, tem fase crescente, minguante. E essas fases de Vênus só podem ser explicadas pensando que Vênus está girando em torno do Sol. A ideia de Vênus rodar em torno da Terra
não justificaria as fases. Então é outro argumento em função do heliocentrismo. E ele mostra as imperfeições do Sol também, que o Sol teria manchas solares, assim como a Lua não é perfeita, o Sol também não é perfeito, então o céu não é perfeito. Porque existia também essa dicotomia entre o céu e a Terra, de que na Terra teria imperfeição e que no céu seria tudo perfeito. E por último, assim, das grandes contribuições que tem no livro, que tem mais coisa, claro, mas a última é que ele é o primeiro observador de Netuno. Em 1612, ele apresenta a primeira observação de Netuno, e Netuno mesmo só é visto e só é incorporado ao sistema solar em 1846, muito depois. Que ele faz a observação, vê que tem Netuno, mas depois Netuno some da história da astronomia. É uma observação que fica isolada e depois essa ideia é retomada. Então, assim, ele traz uma quantidade de dados extraordinariamente grande, novas, e introduz a ideia de se observar o céu com o telescópio. Assim, isso aí até esse momento da vida dele é a maior contribuição, com certeza. Realmente. Essa obra dele aqui, inclusive, né, foi publicada em 1610, o Mensageiro das Estrelas, que a gente está falando, ela foi um marco importante, igual você falou, não só para a astronomia, mas também para a vida do Galileu, né? Porque com isso aqui, realmente, o Galileu chamou a atenção. Igual a gente falou, ele não inventou o telescópio, né? Ele teve o primeiro contato em 1609 com o telescópio holandês, mas ele dá uma aprimorada muito boa no telescópio. Agora o telescópio passa a ter um aumento de 32 vezes, que era bem maior do que o que se tinha, e principalmente agora ele emprega isso aqui para o estudo da astronomia. Isso faz com que ele comece a ficar conhecido. Só mais um detalhe sobre o livro, é que o livro é escrito num italiano, que é um italiano muito elegante, e é um livro de divulgação científica, assim. O Galileu, ele é, de fato, o primeiro divulgador da ciência. Se fosse hoje, ele ia ter um canal no YouTube para divulgar, porque assim, ele não faz o livro... Às vezes ia até chamar que é da livre, né? E ele não faz, exatamente, o nome seria, ele ia gostar. E ele não faz o livro para os instruídos, ele não faz o livro para ser estudado dentro da universidade só, ele faz o livro para o italiano normal ver, porque na época escrevia-se era em latim, e ele escreve em italiano, quebrando a tradição da academia completamente. Não, essa parte da literatura do Galileu é riquíssima. A gente vai voltar a falar disso depois, abordar melhor algumas obras dele. Mas beleza, deixa esse assunto mais pra frente, né? Uma coisa importante, igual eu tava falando então, o Galileu começa a ganhar uma credibilidade com isso, ganhar uma fama. Igual eu te falei, o livro foi publicado em 1610. Em 1611, ele já é convidado pela igreja para ir a Roma apresentar seu telescópio pro pessoal, pro Papa, né, e tudo mais. Então, assim, ele já começa a ganhar ali uma certa credibilidade. Ao mesmo tempo, em 1616, o livro do Copérnico, em que ele defende ali o sistema heliocêntrico, ele é proibido pela igreja, né? Ele entra para a lista dos livros proibidos e o Galileu tá ali ganhando uma certa credibilidade, já tá conhecido, foi convidado pela igreja ali para mostrar os seus estudos e ao mesmo tempo o livro do Copérnico passa a ser banido. O Galileu saca ali então que ele tá numa linha tênue, ele tem que tomar cuidado com a questão de defender o sistema heliocêntrico, ele ganhou uma certa fama, demorou para chegar ali e as coisas estão meio complicadas, a igreja realmente está se mostrando bastante dura ali nessa questão do sistema ptolomaico contra o sistema copernicano e o Galileu segura a onda um pouquinho, né? Na verdade, ele ganha uma certa visibilidade e essa visibilidade faz com que ele tenha que tomar um pouco mais de cuidado, porque na época ele fazia três coisas, foram três ações dele assim que fizeram com que ele, de certa forma, afrontasse a autoridade da igreja. Primeiro, a ideia do heliocentrismo, porque a igreja utilizava a Bíblia para poder justificar a ideia de que a Terra seria o centro do universo. Existem trechos da Bíblia que eram interpretados dessa maneira. Segundo, a ideia do átomo, que foi uma ideia extremamente problemática na época, porque a ideia do átomo ser eterno, ela vinha de encontro com a ideia da transubstanciação que acontece lá na Eucaristia. O negócio de fazer a hóstia virar o corpo de Cristo, de fazer o vinho virar o sangue de Cristo, se o átomo é imutável, é eterno e não pode ser transformado de maneira alguma de uma coisa noutra, a transubstanciação, isso aí na época foi extremamente questionado. E o terceiro ponto que leva ele a conflitar com a igreja é a ideia de que, e essa ideia não é só dele, é ele e o Kepler, os dois pela primeira vez introduzem a ideia de se aplicar aos céus às leis da Terra, que é quebrar a dicotomia de novo entre o céu e a Terra, de que o céu não é perfeito e de que você pode aplicar a mesma lei que explica tudo que acontece aqui no nosso planeta para tudo que acontece aqui na Terra para poder explicar o que acontece no céu também. E assim, como a gente falou, o Galileu acaba que ele segura a onda, ele vê que ele conseguiu ali uma certa credibilidade com a igreja, ele fica quieto até 1623. Quando um padre, né, publica um certo tratado aí sobre cometas
em que ele desdenha, né, das ideias do Galileu. Então isso aí é um marco, né? O Galileu fala, não, bicho, agora não dá pra ficar quieto. E aí vem o Ensaiador, né? O Galileu publica o Ensaiador, que é uma obra, assim, que realmente ele fala de muita coisa, mas é uma obra respondendo esse padre, né? Já afrontando um pouco ali, batendo de frente com a igreja. Uma das frases muito conhecidas do que talvez você tenha ouvido falar, tá nesse livro, em que ele fala que a natureza, né, o universo, foi escrito em linguagem matemática. E o que ele quer dizer com isso exatamente? Ele quer dizer que para a gente estudar o universo, a natureza, o que ele queria, que era estudar a física, para isso ele tinha que utilizar não a linguagem da Bíblia, mas a linguagem matemática. Eram coisas diferentes. Ele está tentando até mostrar de um jeito talvez um pouco provocativo demais, mas o que ele quer evidenciar é o seguinte: a igreja pode até conhecer o caminho dos céus, né? É uma frase dele, mas não necessariamente ela sabe como o céu caminha. Ou seja, a astronomia é diferente do que a igreja fala. Ele, inclusive, era um cara que aceitava, não questionava a Bíblia como a palavra de Deus. Ele só achava que a Bíblia não era um bom livro de astronomia, e o que ele queria era estudar astronomia. E vai lembrar assim, a ideia da autoridade da igreja, a autoridade era grande demais e a gente hoje não tem muita noção, mas eu acho que se parece muito com o que a ciência faz hoje. Tipo assim, hoje em dia, qualquer coisa que você quer saber, se o cientista falar, você acredita. Assim, propaganda de creme dental. Parece um cara lá com um avental branco, você não sabe quem que é, nem o que significa aquele avental branco, mas ele se passa por cientista e fala assim, ó, pode fazer isso aqui que vai dar tal resultado, todo mundo acredita. Era a igreja que ocupava esse papel, assim. Eu acho que de lá para cá teve uma inversão de posição, assim. Na época era um excesso de autoridade da igreja e depois passou a ser, eu acho que é um excesso de autoridade da ciência. Hoje em dia qualquer foto você coloca aí o Einstein e uma citação qualquer, você já acredita, você já acha que é verdade, tem a cara do Einstein no fundo. E tem que tomar cuidado com as citações malucas que tem na internet. Não, exatamente. Tem muita mentira. Se você colocar uma uma frase mentira que o Einstein lá nunca falou. Coloca a cara do Einstein lá, beleza, tem credibilidade, tá certinho, né? Mas beleza, essa é uma outra conversa, né? Galera, então por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai concluir então essa série aqui sobre o Galileu, em que a gente vai falar das suas duas principais obras e também do desdobramento do seu conflito com a igreja. A gente se encontra lá, obrigado pela atenção e até mais. Abraço.